Boa noite para todos vocês, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês esta noite. Já tem um bom tempo que eu não entro na live, já tem um bom tempo que eu não trago uma palavra para abençoar a sua vida, abençoar os seus projetos, abençoar os seus negócios. Porque devido a alguns problemas, graças a Deus, mas Deus é bom, que Ele está no controle de todas as coisas, né? Eu e você, nós temos que entender, quanto mais Deus está no controle da minha e da sua vida, Deus, ele toma a situação, toma a rédea, amém? Só quero trazer uma breve palavra para que Deus venha abençoar a sua vida, te proteger, te livrar. Hoje eu quero falar um pouquinho acerca do Espírito Santo de Deus, não acerca da mentira, porque hoje nós vemos no mundo que nós estamos vivendo, o diabo, como diz a palavra do Senhor, está operando e fazendo coisas sobrenaturais, e nós vemos que Deus, ele precisa mostrar o seu poder aos seus filhos e às suas filhas para abençoar todos os dias. Hoje eu quero falar um pouco acerca do Espírito Santo de Deus. Abra bem os seus ouvidos, porque eu tenho certeza que mais uma vez ele vai falar com você, não eu, mas o Espírito Santo de Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia aqui em Atos capítulo 2. Eu quero falar um pouco acerca do Espírito Santo de Deus. O que esse Espírito Santo de Deus faz na vida do ser humano? O que ele pode fazer? Não o homem. O homem, ele não tem esse direito de fazer a qual o Espírito Santo de Deus tem esse poder para fazer na vida do ser humano. Amém? Então vamos lá. Atos capítulo 2, versículo, diz assim a palavra do Senhor. E cumpriu-se no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, e de repente veio dos céus como de um vento venente e impetuoso, e que encheu toda a casa, e que estavam assentados, e foram vistos por ele línguas repartidas, como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia e falasse. Amém? Hoje eu quero falar um pouco acerca do Espírito Santo. Aqui eu e você, nós sabemos que foi como deu início a igreja, foi como deu início tudo aquilo que Deus formou. Hoje, no meio do cristianismo, nós sabemos que tudo é formado no meio do cristianismo, no meio dos cristãos, através do Espírito Santo de Deus, através do Senhor ajudando o homem, através do Espírito Santo de Deus, conduzindo ao homem aos pastos verdejantes. E hoje eu tenho notado que este poder tem perdido a eficácia. Aí você me fala, como perdido a eficácia? As pessoas estão dando mais vazão às coisas do mundo, como diz a palavra, não como diz eu, mas como diz a palavra de Deus, né? Estão amando mais o mundo do que a Deus. Amar a Deus, né? Você amar o mundo, certo? Você pode falar, mas eu estou no mundo. Você está no mundo, você não deve depender espiritualmente do mundo, você deve depender de Deus, porque quanto mais você depende de Deus, mais Deus ele te abençoa, mais Deus te transforma, mais Deus ele interage entre você. Nós vemos hoje, as pessoas falam muito sobre uma palavra nazismo, sabe? Fala sobre o egocentrismo. Nós vemos hoje que o diabo ele está atuando de uma forma sobre a vida das pessoas. E muitas vezes Deus, o Espírito Santo de Deus, esse mesmo que deu início à igreja, precisa abrir os olhos dos crentes, dos cristãos, daqueles que professam a Jesus, daqueles que dizem conhecer as Escrituras, daqueles que dizem que vão estar com o Senhor Jesus naquele grande dia, daqueles que estão esperando a vinda de Jesus. Eu e você, nós temos que entender, hoje, no nosso mundo, o mundo está preso. A Bíblia mesmo já fala, amado, eu fico assim abismado como hoje a palavra de Deus tem se tornado chacota, tem se tornado, a palavra tem se tornado palco de
de risos, de graças, até mesmo de enriquecimento. Mas eu e você, nós temos que entender, a palavra foi feita para fortalecer o ser humano com Deus, né? E nós sabemos disso, tudo disso. Em Atos capítulo 2 fala acerca do Espírito Santo, como a igreja surgiu. Hoje nós vemos uma igreja fraca, hoje nós vemos uma igreja anêmica. Esses dias Deus estava falando comigo fortemente dentro da igreja, que muitas vezes a igreja, ela está como um parasita. Você sabe o que é um parasita? Um parasita são algo que está tirando a força da igreja, muitas vezes está tirando a essência, está tirando nutriente, está tirando o poder do Espírito Santo de Deus e colocando a liturgia, colocando o homem, colocando os dogmas do homem e esquecendo quem o dono da igreja não é eu, não é você. Quem é o dono da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. Eu e você não somos donos de nada. Nós estamos aqui como peregrino nesta terra, buscando a presença do Espírito Santo, entendendo que a igreja foi formada. A igreja, ela tem um dono. Vai chegar um dia que este dono vai prestar conta para cada um daqueles que foi lhe dado, para cada um daqueles que foi dado aquela obra, aquele, como é que eu posso dizer, aquele cajado, aquela unção. Vai chegar um dia que Deus vai fazer isso, vai cobrar de cada um, e não adianta, pode ser aquele, o menor ou o maior, Deus vai estar lá para ser julgado, e mediante a Deus, não adianta você que é rico, você que é pobre, você pensa que os seus status, o seu dinheiro, vai comprar uma posição no céu, vai comprar uma cadeira, não vai, porque Deus não vai olhar para o seu dinheiro. O Espírito Santo de Deus, aquele que é verdadeiro, não olha para o seu dinheiro, não olha para suas condições. Única coisa que ele quer que você se afaste do pecado. Ele quer que você se entregue ao Espírito Santo de Deus, aquele que é verdadeiro, não espíritos enganadores igual hoje nós estamos vendo no mundo. As pessoas hoje estão desobedientes. Antigamente, eu falo com convicção e com certeza, antigamente as pessoas obedeciam às lideranças, as pessoas obedeciam pastores, obreiros, diáconos. Hoje não, pastores, obreiros, diáconos querem passar por cima. Amado, não entenda uma coisa, se Deus constituiu alguém como uma autoridade, como líder, como sacerdote daquele lugar, amado, tome muito cuidado, porque Deus está no controle de todas as coisas. É Deus que domina todas as coisas, é Deus que faz todas as coisas. Você acha que é eu e você que faz? Amado, eu vejo tantas pessoas hoje ferindo a noiva de Cristo, ferindo a igreja. Sai da igreja e daqui a pouco tá falando mal da igreja. Sai da igreja, daqui a pouco tá falando mal do pastor. Amado, tome muito cuidado com isso, porque isso no grande dia pode pesar na sua balança. Se eu falar, pode pesar na minha balança também um dia, porque Deus, ele não vai, amado, nós temos que entender isso. Por isso que Deus instituiu a igreja em Atos capítulo 2, foi para a igreja crescer na graça, foi para a igreja crescer no conhecimento, foi para a igreja crescer no poder. Lembra que os apóstolos saíam para pregar, lembra que Jesus pregava a palavra. Hoje nós vemos um debate, hoje nós vemos uma luta, quem prega melhor, um fica criticando o outro. Isso não tem nada a ver com o Espírito Santo, isso tem a ver com o egocentrismo, isso tem a ver com as pessoas querem até mesmo serem melhores umas do que as outras. Amado, nós temos que entender isso, que nós não somos juízes. Deus não nos constituiu juízes, Deus nos constituiu ministro da palavra de Deus, Deus nos constituiu pregoeiros da palavra de Deus. Então pare com isso, pare de ser um instrumento de Satanás, pare de ser boca de Satanás. Aleluias, eu e você, nós temos que entender isso. Boca de Satanás não, nós temos que ser boca do Espírito Santo de Deus, aquele que é verdadeiro, aquele que reina. Aleluias.
Eu e você, nós temos que entender todos os dias, quem comanda a igreja não é aquele obreiro que saiu, não é aquela missionária que saiu, não é aquele pastor que saiu, não é aquele diácono que saiu. Quem comanda a igreja do Senhor é o Espírito Santo de Deus, como diz a palavra. É a palavra que fala e me afirma. Quem manda e desmanda, quem ordena, quem coloca no lugar é o Espírito Santo de Deus. Lembra quando Deus falou para Jeremias? Deus falou assim para Jeremias: Jeremias, pode ir, não se preocupe, eu vou te proteger, vou te livrar. Mas quando eu olho para Jeremias, eu vejo Jeremias como um homem falando para Deus, falando: Deus, eu não sei falar, eu não, como se diz, eu não tenho postura, Deus, eu não sei como dizer para aquele povo. Mas Jeremias foi usado como um instrumento na mão do Senhor para falar para aquele povo. Quem manda e desmanda na minha obra sou eu, não é vocês. É eu que mando e desmando, eu que ordeno, eu que coloco no lugar, eu que tiro. É isso, o poder não vem de vocês, humano, o poder vem de Deus, vem dos céus, todo Deus Todo-Poderoso. As pessoas hoje estão pensando que manda na igreja. Amado, pare com isso. Nós somos um corpo. Deus nos chamou. Pare com esse negócio de ficar criticando pastores. Pare com esse negócio de ficar criticando presbíteros, evangelistas, igreja tal, igreja fulano de tal, cicrano de tal, porque me falou mal. Entenda uma coisa: se a pessoa está criticando, esse não é o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho, a Bíblia diz: conhecereis pelos frutos. Frutos. Existem pessoas que têm frutos amargos, pessoas que são amargas, pessoas que muitas vezes estão passando por situações, estão passando por problemas e querem descontar nas outras pessoas. Aí eu volto para você. Aqui em Atos capítulo 2, cadê a igreja do Senhor? Cadê os obreiros do Senhor? Cadê aqueles que foram levantados, que se dizem obreiros do Senhor, que dizem emissários da palavra, que muitas vezes estão arrumando confusão, estão arrumando contenda, estão arrumando discussões, querendo passar por ordem? Amado, entenda uma coisa: tudo isso naquele grande dia vai pesar na minha e na sua balança. Entenda isso. A igreja do Senhor foi levantada não para ser criticada. A igreja do Senhor foi levantada para ser edificada. A igreja do Senhor foi levantada, sabe para quê? Para pessoas se renderem aos pés de Cristo. Em vez... Oh, Jesus, segura a lapada aí, segura. Em vez de você ficar criticando, em vez de você abrir a boca para criticar, porque você não vai atrás das almas. Em vez de você abrir a boca para criticar, porque você não vai alimentar os pobres. Em vez de você abrir a boca para criticar, você não vai no hospital porque tem tanta gente precisando de oração. Fecha, e eu tô te dando, oh Jesus, segura a lapada aí, segura essa lapada, porque Jesus, ele faz isso. Jesus, ele corrige a quem ele ama. Deus não vai corrigir aquele que é aquele que está certo, não. Deus vai corrigir aquele mesmo que precisa de conserto. Deus vai corrigir aquele que precisa. Oh, amado, as pessoas hoje estão fazendo um Deus amoroso, um Deus um Deus mimimi, que não pode tocar em mim, porque eu sou protegido do Senhor, eu sou a menina dos olhos. Tá no caminho errado, tá no direcionamento errado. Quem toca não somos nós, quem toca é Deus. Deus é que faz. Oh, aleluias. E eu volto a dizer, em Atos capítulo 2, a igreja do Senhor precisa crescer. A igreja do Senhor, você precisa crescer, eu preciso crescer. Vamos parar com essa história. Amado, hoje o evangelho está virando uma degladiação. Pessoas entram em contato com si mesmo. Pessoas estão degladiando umas com as outras e achando que é o reino dos céus, e achando que Deus está se agradando, e achando que o Espírito Santo de Deus está comigo. Olha, eu e você, nós temos que entender uma coisa: Deus, ele sempre vai fazer as coisas certas. Por isso que eu disse, relembre em Atos capítulo 2. Olha, eu vou ler de boa. E de repente veio dos céus, veio da boca do pastor?
Não veio. Veio dos céus, ó. De repente, veio dos céus um som como de um vento impetuoso que encheu toda a casa. E esta casa... E foram vistas por ele línguas repartidas de fogo. Não, aqui não está falando gelo, está falando fogo. O fogo derrete o gelo. Quem está no gelo, quer dizer, quem está no frio, está na frieza espiritual. Então eu creio que esta noite Deus vai te arrancar dessa frieza espiritual. Deus vai te arrancar desse cativeiro. Deus vai trazer vida para a sua vida, não morte. Hoje nós vemos muito isso, amado. Nós temos que entender isso. A igreja do Senhor foi chamada para salvar, para libertar. A igreja do Senhor foi chamada para ajudar os necessitados, não para abrir a boca para ficar criticando igual hoje eu vejo. Muitas vezes eu aprendi uma coisa: se eu puder ajudar, não. Se eu puder te ajudar, eu te ajudo, mas se eu ver que eu estou atrapalhando, eu fico de lado. Eu fico de lado. E hoje as pessoas não estão dessa forma. As pessoas estão se degladiando, umas querendo ser melhor, porque o meu ministério é maior, eu canto melhor, eu prego melhor, eu falo melhor, e Deus não está nem, eu digo para você, Deus não está nem aí se você canta, se você prega, se você fala melhor, se você se esbolsa melhor, Deus não está nem aí para isso. Sabe o que Ele quer? Ele quer que você cumpra aquilo que Ele colocou na tua vida, que é de buscar as almas perdidas, é de falar, olha lá, aquela alma se converteu, aquele homem se converteu, aquela mulher se converteu. É isso que o Espírito Santo de Deus quer, amado. Já tem tempo que eu não entro em live, já tem tempo, bastante tempo. Já tem tempo que eu não entro em live. E eu falo aí para Jesus, hoje eu tenho que entrar, pelo menos nem que sejam uns 30 minutos, porque eu não estou podendo entrar. E eu tenho que deixar essa palavra para você. A igreja do Senhor não perdeu o poder. A igreja do Senhor continua tendo poder. E para que haja esse poder, o Espírito Santo de Deus tem que estar. Não é o ego, a roupa bonita, a vaidade, a luxúria. Não, Deus não precisa disso. A igreja do Senhor não precisa de vaidade, de luxúria, de querer se aparecer com o melhor carro. Ai, meu nome tem que estar escrito ali. Porque o meu nome não estiver escrito ali, eu não vou aparecer. Deus não está nem aí. Você sabia que tem muitos locais que o Espírito Santo de Deus já se afastou? Você sabia que tem muitos locais e muitas pessoas que o Espírito Santo de Deus já se afastou? Pois é, amado. Isso é pura verdade. Muitas pessoas o Espírito Santo de Deus já se afastou e muitos locais o Espírito Santo de Deus nem permanece. Sabe por quê? Sabe por que o Espírito Santo de Deus não permanece em determinado lugar? Porque aquele lugar não está fazendo, não está ouvindo a voz de Deus, não está fazendo como Deus quer no direcionamento de Deus. Amado, eu digo para você, é tão ruim, é ruim demais quando você vê uma pessoa no direcionamento errado, quando você vê uma pessoa em caminhos errados, quando você vê pessoas... A palavra pode ser bonita, você pode esboçar uma palavra bonita para mim aqui, você pode pregar bonito, você pode falar bonito, você pode dar gritinhos, você pode dar rajadas de glória, mas se o Espírito Santo de Deus não tiver, as pessoas hoje estão se enganando. Temos que voltar. A igreja do Senhor precisa voltar, precisa entender, em Atos capítulo 2, a igreja do Senhor precisa entender, o poder não é do homem, o poder é de Deus. Quem faz não é um homem, quem determina não é um homem, quem ordena não é o homem, quem dá o poder não é o homem, quem comanda as estruturas não é um homem. Quem manda na liturgia, na nave da igreja não é o homem é Deus. As pessoas estão esquecendo disso. Estão botando seu egocentrismo dentro da igreja. Estão botando sua vaidade. Estão colocando sua luxúria. Você sabia disso? A Bíblia mesmo fala sobre isso. A Bíblia mesmo, não sou eu, a palavra. Essa palavra fala sobre isso. Não sou eu que falo, é a palavra. Por isso que nós estamos vivendo hoje. Temos aí, aconteceu agora, num pouco tempo, pessoas, né,
Ou se os crentes parassem de discutir, ouvissem mais o Espírito Santo de Deus e entender que Deus ele quer manter uma comunhão com a pessoa, orar pelas pessoas, mas não. Hoje nós estamos vivendo num mundo de degladiação, uma geração, que me desculpa a expressão, uma geração, vou ser bem sincero, uma geração que até mesmo o próprio Espírito Santo de Deus está desagradando, uma geração que só tem perfume natural, uma geração que não inala o verdadeiro perfume de Cristo, uma geração que só quer holofotes, que só quer câmeras, uma geração que só quer aplausos. Essa é a geração que nós vivemos nos dias de hoje. Mas eu e você, nós temos que entender uma coisa. Temos que pedir a Deus, que a minha primeira, a minha segunda e a minha terceira geração seja uma geração abençoada, uma geração comprometida, uma geração que entenda os valores da palavra de Deus, uma geração que tenha direcionamento, uma geração, eu vejo hoje muitas pessoas sem discernimento espiritual. Eu vejo hoje uma geração sem discernimento espiritual, pastores sem discernimento espiritual, achando que tudo é certo, tudo vai para o céu, tudo Deus, não é Deus. Eu vou, como se diz, vou palpitar aqui, se der certo vai, se não der não, amado. Entenda uma coisa, quando Deus está no controle de todas as coisas, tudo acontece. O próprio Espírito Santo de Deus se encarrega de fazer as coisas. Por isso que esta noite eu quero fazer uma oração por você, para você entender que esse Espírito, ele pode te ajudar. O Espírito de Deus, não estou aqui falando de outra religião, porque cada qual tem a sua religião, mas não estou aqui estou falando do Deus da Bíblia, o Deus que um dia ele me chamou, o Deus da Bíblia, esse Deus poderoso, que pode fazer por cada um. E hoje eu quero fazer uma oração por você. E eu tenho certeza, Deus ele vai abençoar a sua vida. O Deus dessa Bíblia vai se manifestar na sua vida, na sua casa, nos seus projetos, nos seus negócios. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês esta noite. Amém? Não se esqueça, o Espírito Santo de Deus é que conduz a vida das pessoas, é o Espírito Santo de Deus que traz a existência do milagre. É o Espírito Santo de Deus. Você acha que é o pastor? Não. É o Espírito Santo de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não estiver na igreja, se a noiva do Senhor não estiver na igreja, não adianta nada. Esses dias Deus tem falado comigo. Olha para você ver aqui. Vou ler aqui a passagem aqui que Deus falou comigo tremendamente esses dias. Peraí, só um pouquinho. Essa passagem nós temos que tomar muito cuidado. Por isso que muitos estão entrando na frieza espiritual. Se o Senhor não edificar a casa, em vão os que trabalham. Os que edificam o Senhor não guardará a cidade, em vão vigia o sentinela. Quer dizer, eu e você nós temos que entender, quem guarda o templo, quem guarda tudo ali é o Espírito Santo de Deus. Aqui nós temos um exemplo claro, escrito por Salomão. Salomão falando isso. Se o Senhor não edificar a casa, Deus ele tem que edificar a casa. A casa é o templo do Espírito Santo. A casa é um agrupamento de pessoas onde se reúne. É um local, um ambiente. As pessoas hoje estão com esse negócio de desigrejado. Amado, saia disso. Isso é laço do inimigo. Negócio de desegrejado. Eu estou na minha casa, eu faço a minha igreja. Eu leio a minha Bíblia, eu faço do jeito que eu quero. Esquece isso. A Bíblia diz que naquele tempo as pessoas se reuniam em cavernas. Hoje nós não precisamos, nós temos templos. Eu sei, pode falar, mas pastor Kleber, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Certo, você fala isso, você pode falar, mas o Espírito Santo de Deus, ele reúne as pessoas.
Ele reúne determinados ambientes, determinados locais, nem pelo templo, mas pelo ambiente. Olha o que Deus está me trazendo, pelo ambiente que Deus está ali naquele local, naquela casa, um ambiente. Não é o templo, mas é o ambiente que Deus está. É isso, amado. Hoje as pessoas estão, me desculpa, o Espírito Santo de Deus está, está longe muitas vezes de determinadas pessoas. Hoje nós vemos um egoísmo. Eu vejo, por exemplo, hoje, pelo tempo que eu parei sem pregar, sem entrar em live, as pessoas hoje têm um coração muito invejoso. Não pode ver um irmão abençoado. Ah, porque ele tem, eu tenho que ter. Se ele faz, eu posso fazer. Se ele consegue, eu consigo. Amado, mas temos que entender uma coisa. Deus, ele dá conforme para cada um, conforme a busca. Se você busca pouco, você vai receber pouco. Se você busca muito, Deus vai te dar muito. Hoje não. A pessoa não quer buscar nada. Ah, quero ter igual ele. Eu quero ser igual ele. Não, amado. Não é que Deus faz acepção de pessoas, é porque aquela pessoa busca mais e muitas vezes você não está buscando. Aquela pessoa está ali de madrugada, está em campanha de madrugada, aquela pessoa está jejuando, está orando, está buscando a presença do Senhor. E muitas vezes Deus usa mais aquela pessoa do que você que não passa a noite dormindo, né? E as pessoas não entendem isso. Ah, Deus tem os seus preferidos? Me desculpa a expressão, tem os seus preferidos. Tem os seus preferidos. Moisés foi um homem que liderou, vou dizer para você, Moisés foi um homem que liderou a nação. Josué também. Josué ele teve ajuda, mas primeiramente Deus falava com quem? Com Josué, com Moisés, não é verdade? Jesus, com quem primeiramente Jesus, com Deus falava? Com Jesus. Abraão, Deus falava com quem? Deus tem os seus preferidos. Senão Deus tinha falado com todo mundo. As pessoas não entendem isso. Não vão entender os mistérios de Deus. Não vão entender o que Deus tem preparado para você. Quem tem que entender é você, através da sua busca. E pare, uma coisa que eu sempre tenho a dizer, pare de ficar invejando aquilo que não é seu. Eu falo porque eu já tive esse sentimento. Um sentimento de inveja, de querer aquilo que não é meu, de desejar, de almejar, porque eu tenho, ele tem, eu tenho que ter. Não, isso se chama inveja, e o inveja é pecado de feitiçaria, e a feitiçaria Deus não está, né? Nós temos que entender isso. É isso que eu falo, amado. O Espírito Santo de Deus precisa voltar à igreja do Senhor. As pessoas precisam voltar a buscar mais a Deus. As pessoas precisam entender. Sem busca, sem renúncia, não há Espírito Santo de Deus. Você acha que, por exemplo, se eu comesse aqui bastante e de madrugada não orasse, passasse uma semana e fosse pregar, você acha que eu tinha algo para oferecer para aquelas pessoas? Não tinha, porque o Espírito Santo de Deus não ia me passar nada através da revelação da palavra. As pessoas hoje querem ter isso e não é de graça, né? Nós temos que entender, não é de graça, tudo tem um preço, né? Tudo tem um preço que eu falo de renúncia. E se você não renuncia o pecado, renuncia aquilo que te afasta, não adianta. Hoje Deus, eu vou dizer para você, o inimigo está trabalhando de uma forma tão sagaz na vida de pessoas, de famílias, de obreiros, de pastores, de líderes, que hoje o ego, a emoção, o sensacionalismo está tomando de conta. Eu e você, nós temos que entender, nós temos que ser aquele que lembra da primeira igreja, quando Deus soprou o Espírito Santo de Deus, quando nasceu a igreja. As pessoas estão esquecendo da sua essência, estão esquecendo da onde que Deus formou a igreja, estão esquecendo que Deus é o dono da igreja, não sou eu e nem é você. Pode ser a autoridade da escalão que for, de reverendos, de tudo isso, e você pode ver, muitas vezes quando as pessoas são subordinadas a Deus, eu acho isso lindo, elas ofertam a Deus, não a homem. Tudo que elas fazem, elas entendem o valor do Espírito Santo de Deus. Hoje, sem o Espírito Santo de Deus, não faz nada. Por isso, amado, volte a sua vida para o Espírito Santo. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus me diz isso, me afirma também. Me diz isso, me afirma que o Espírito Santo de Deus,
ele só fica onde ele é bem visto, aonde ele, o Espírito Santo de Deus só habita aonde a pessoa entende que ele está sendo bem-vindo ali. O Espírito Santo de Deus, ele não vai entrar em lugares, ambientes, invadir lugar, não. Ele não vai. Isso é o espírito do homem que faz isso, né? E eu e você, nós temos que entender uma coisa. Quem comanda a minha e a sua vida é o Espírito Santo de Deus. Uma coisa que eu aprendi. Um abraço do homem é diferente do abraço do Espírito Santo de Deus. Um abraço do Espírito Santo de Deus traz alegria. Um abraço do Espírito Santo de Deus traz conforto. Um abraço do Espírito Santo de Deus consola. É isso. É esse espírito que precisa estar na nossa vida, não o meu espírito, porque o meu espírito muitas vezes é egoísta, é avarento, é soberbo, é ignorante, é iracundo, mas eu estou falando do verdadeiro Espírito Santo de Deus. Esse que é verdadeiro, esse que está te abraçando hoje, em nome de Jesus. É esse que está entrando hoje nas suas causas. É esse que hoje está entrando na sua família, nos seus projetos, em nome de Jesus. Amém? Já quero encerrar essa live aqui. Já tem um bom tempo que eu não entro. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu não sei agora quando eu vou entrar de novo. Amém? Eu não sei quando. Foi só uma das lives de uma live, né? E tem novidade chegando por aí. Continue orando, porque eu tenho certeza. Continue orando, porque Deus, ele pode revelar para você e para mim aquilo que é oculto e escondido. Entendeu? Deus pode fazer isso. E as pessoas não entenderam até hoje. Entenda, o Espírito Santo de Deus, ele quer te ajudar. Ele não quer destruir a sua vida. Ele quer te ajudar, te orientar. Amém? Vamos orar para eu depois estar encerrando. Deus amado, Deus querido. Senhor, eu não conheço a vida deste homem. Eu não conheço a vida desta mulher. Mas eu te peço, Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar, Pai, esta vida deste homem, a vida desta mulher. Derrama da tua graça, derrama do teu poder, Pai. Pai, tem tempo que eu não entro nesta live. E eu te peço, abençoa a vida deste homem, Senhor. Abençoa a vida desta mulher. Não estou aqui para me aparecer. Eu não sei quando eu vou voltar. Mas eu sei que o Senhor pode derramar do teu poder. E abençoa, em nome de Jesus, a vida deste homem e a vida desta mulher. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar de uma forma sobrenatural. Tá bom? Em nome de Jesus.